Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui, o seu Chief Artificial Intelligence Officer preferido, dessa vez falando diretamente da Itália, onde passamos o Natal. E você achou que ia ficar sem ver essa semana, mas não, estou aqui no final da minha viagem. É ou não é, Papai Noel? É. Uma das coisas que foi divertida nesse Natal foi que pela primeira vez, Papai Noel, o Joaquim conseguiu falar com o Papai Noel graças a um recurso que o ChatGPT lançou em homenagem ao Natal. Se você for aqui no ChatGPT e abrir o modo de voz, ele abre uma voz do Papai Noel e ele pode conversar com o Papai Noel. Um outro uso legal desse Papai Noel aqui foi porque esse ano eu tive que... Eu não posso falar isso baixo. Eu fui o Papai Noel, me fantasiei de Papai Noel. Então eu usei esse bichinho aqui para ensaiar. Eu repliquei o tom de voz dele, essa risada é super importante, o jeito dele falar, e foi a minha inspiração para o Papai Noel que eu interpretei esse ano. Uma outra coisa que eu fiz nesse período natalino foi começar a ler o livro Nexus, do Yuval Harari. É um livro que fala sobre a história da informação e, portanto, culmina falando ali, na verdade o tema principal é a inteligência artificial, que nada mais é do que uma espécie de remix dessa grande quantidade de informação que a gente veio catalogando nos últimos anos. Eu ainda não cheguei no final do livro, aparentemente no final, nos últimos capítulos, ele dá uma solução para o problema que ele descreve ao longo do livro, que é justamente o fato da inteligência artificial poder se tornar ou tender a se tornar uma espécie de burocracia que vai tomar decisões por nós humanos e, portanto, nos subjugar, assim como nós humanos subjugamos outras espécies de animais inferiores a nós. Um grande problema que eu logo nas primeiras páginas do livro já comecei a me incomodar é uma premissa que, na minha opinião, é falsa. É a premissa de que a inteligência artificial faz alguma coisa. No prefácio ele fala assim, a inteligência, ele compara, por exemplo, com a inteligência artificial com outras tecnologias. Então ele fala que o gramofone permitia que o ser humano emitisse o som, mas ele não criava o som que era emitido. A guitarra permite que o ser humano amplifique o som, mas a guitarra não cria a melodia. E qual é o problema desse raciocínio? Quando você começa a pensar tecnicamente na coisa e você fala que a inteligência artificial faz alguma coisa, é como se você colocasse ela numa posição de assumir responsabilidade, né? Porque, na verdade, quem faz é sempre uma pessoa, ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A inteligência artificial que faz uma música, ou a inteligência artificial que escreve um texto, ou a inteligência artificial que faz uma imagem, ela fez porque algum ser humano deu um prompt, algum ser humano teve a iniciativa. Porque algum ser humano criou o software, porque algum ser humano criou a empresa que vende o software, porque o ser humano é o gerente financeiro dessa empresa, e por aí vai. É uma cadeia de seres humanos que são imprescindíveis para que um outro ser humano dê um prompt que faça a inteligência artificial produzir alguma coisa. Então eu sou bem reticente a essa ideia de que a inteligência artificial faça alguma coisa ou que possa substituir o ser humano. É claro que a gente, e aí entra no argumento dele que eu acho que já faz mais sentido, quando ele fala que vamos ter os senhores da inteligência artificial. Então, um grupo restrito de seres humanos vão dominar essa tecnologia e usar essa tecnologia para dominar outros seres humanos. Aí o argumento começa a ficar um pouco mais interessante, um pouco mais plausível, mas ao mesmo tempo eu também não acho que isso seja algo específico da inteligência artificial. Essa possibilidade de seres humanos controlarem uma determinada tecnologia, seja uma arma atômica, uma metralhadora, uma faca ou fogo, para tentar dominar um outro grupo, uma outra população, é algo bem antigo e a inteligência artificial não traz nenhuma novidade nesse sentido. Ela é só uma tecnologia que, ao contrário de armas, pode ser muito mais útil do ponto de vista não militar do que as armas e outras tecnologias que foram usadas e foram criadas com esse objetivo de um grupo de seres humanos dominar outros seres humanos. A inteligência artificial não foi criada com esse objetivo, não está sendo usada majoritariamente para esse objetivo, mas pode sim ser usada para esse objetivo, assim como outras tecnologias já foram usadas. Mas, de novo, eu não acho que ela cria nada, porque vai ter sempre alguém que fez o prompt. Então, quando alguém fala assim, a inteligência artificial fez uma música, eu me pergunto, quem deu o prompt? Qual foi o prompt que a pessoa deu? Por que a pessoa deu esse prompt? Quantas músicas ela gerou até ela selecionar aquela música que ela escolheu? Essa ideia sempre me ocorre quando eu vejo
os sociólogos, antropólogos, economistas dizendo que a inteligência artificial faz alguma coisa, eu devolvo com essa pergunta, ok, o que ela fez, como ela fez, quem deu um prompt, e no final da cadeia, quando você vai perguntando, sempre vai chegar em algum ser humano. Na pior das hipóteses, um ser humano que vai ter poder, um poder absoluto e vai poder dar ordens para inteligências artificiais que são equipadas com dispositivos sensores que desviam de obstáculos, que reconhecem faces e podem aniquilar um outro grupo, uma outra população, mas sempre controlada por uma pessoa, por um ser humano. Não existe essa ideia da inteligência artificial tendo autonomia, até porque isso pressupõe que a inteligência artificial teria algum tipo de... que ela sofresse consequências do que ela faz. A ideia de agente, né? Você vai ouvir aí no ano de 2025 muita gente falando dos agentes de inteligência artificial, como se a inteligência artificial agisse no mundo. O que eu também acho que é uma ideia equivocada, eu prefiro chamar de assistente, de copiloto, porque a inteligência artificial, de novo, ela não age exatamente no mundo, ela sempre age, ela sempre atua auxiliando um ser humano a fazer alguma determinada tarefa. E se você dizer que o ChatGPT, por exemplo, a inteligência artificial de texto, ela cria um conteúdo novo, e você analisar tecnicamente o que ela faz, na verdade, ela simplesmente faz um remix de outros conteúdos que já foram criados. Nesse sentido, ela não é tão diferente assim do que a inteligência artificial que já roda no YouTube, no Instagram, no TikTok, que agem, então são agentes também, no sentido de te oferecer às pessoas que usam essas ferramentas, aquele conteúdo que mais chance tem de te deixar engajado na tela, de te deixar engajado na plataforma. A dinâmica das inteligências artificiais é exatamente a mesma. A diferença é que não é um outro ser humano que criou aquele conteúdo. Na verdade, a inteligência artificial faz um remix de outros conteúdos que viralizaram nas redes, que fizeram sucesso nas redes, para criar aquele conteúdo que supostamente é o conteúdo que mais vai te agradar do ponto de vista da forma como ele é, do ponto de vista da forma como ele fica depois, né? Ela vai tentar fazer um texto que é um texto bem escrito, considerando o que nós, como humanidade, consideramos bem escrito nas redes sociais, com os nossos likes, com os nossos comentários e com o nosso engajamento nas redes sociais. Eu, portanto, não gosto dessa ideia de tratar a inteligência artificial como um agente, apesar de ter certeza de que esse ano muita gente vai falar dos agentes como entidades que agem. Mas elas não agem porque elas não sofrem as consequências das ações e das decisões que elas tomam. São só as pessoas que sofrem consequências, são só as pessoas que tomam responsabilidade e são só as pessoas que têm iniciativa de fazer outras coisas com a inteligência artificial. Se uma inteligência artificial matar alguém, quem acionou aquela inteligência artificial vai ser responsabilizado e vai sofrer essa consequência. Mas eu vou concordar com o Yuval Harari que um dos principais perigos da inteligência artificial são os armamentos autônomos, ou seja, são inteligências artificiais treinadas para matar e que, nas mãos de ditadores sanguinários, podem causar efeitos ainda mais graves do que exércitos nas mãos desses ditadores sanguinários. Essa é a única preocupação realmente séria que eu tenho em relação à inteligência artificial. Repara que ela não é uma preocupação da inteligência artificial ganhar vida, ganhar sentimento, etc, porque ela não vai fazer isso, afinal de contas ela não sofre, ela não se responsabiliza por nada, e sim de seres humanos usarem essa tecnologia para tentarem controlar outros seres humanos, algo que a gente já viu acontecer muitas vezes com outras tecnologias. Então não acredite em quem diz que a inteligência artificial faz alguma coisa, porque ela não sofre as consequências, ela não assume responsabilidade, só quem faz isso são pessoas físicas, nós que usamos a IA, ou jurídicas, que têm funcionários que usam a IA para fazer alguma coisa, a IA ou qualquer outra tecnologia. Uma outra reflexão interessante que eu tive graças ao Joaquim sobre inteligência artificial foi um drone. O Papai Noel trouxe 2 drones para o Joaquim. Um drone era controlado por um ser humano usando um controle. O outro drone era com inteligência artificial. Preto, drone preto, a gente joga o drone preto para cima e ele vai sozinho voando ali, desviando dos obstáculos, né? Sem bateria. E ele fica sem bateria mais rápido do que o outro.
Mas uma coisa que é interessante, e eu olhando esses drones eu fiquei pensando, que é uma sensação que eu sinto quando eu uso a inteligência artificial. Ela não me dá a precisão que eu gostaria para deslocar, no caso do drone, para deslocar o drone do ponto A para o ponto B. Quando eu ligo uma inteligência artificial para pilotar o drone, é claro, ele é muito bom em desviar de obstáculo, ele é muito bom para não bater nos lugares, é mais fácil de controlar ele porque eu não preciso fazer nada, mas ele tem uma trajetória errática. Ele não faz exatamente o que eu gostaria que ele fizesse. Quando eu piloto o drone com as minhas mãos e com o controle, eu consigo, por mais que tenha mais dificuldade de fazer o deslocamento e talvez ele bata em algum obstáculo e eu tenho que aprender a usar, eu consigo, quando eu aprendo a dominar ele, fazer ele chegar exatamente onde eu quero e fazer ele voltar exatamente para onde eu quero também. É algo parecido, por exemplo, com a ideia do mouse e do dedo. Quando você usa um iPad ou quando você usa o telefone, a precisão do seu dedo não é a mesma precisão do clique do mouse. Então, acaba ficando, a usabilidade acaba ficando prejudicada. E muitas vezes a inteligência artificial tem exatamente essa característica. Ela ajuda você a fazer um rascunho, a elaborar uma inspiração, a fazer um resumo, mas ela não tem a precisão necessária para colocar as palavras que eu colocaria, na ordem que eu colocaria, para construir as frases que eu gostaria, para trazer as histórias que eu imagino que são relevantes para aquele contexto. Só quem tem essa capacidade, só quem tem entende essa nuance e consegue construir isso com essa precisão é um ser humano que tem o controle daquilo que está sendo escrito. Por isso que na maior parte das vezes eu uso a inteligência artificial para produzir um rascunho, para produzir uma grande inspiração, coloco no Word ou no Google Docs e vou fazendo com a precisão das minhas mãos, com a precisão do olhar humano, as alterações que tornam aquele texto, aquele conteúdo autêntico com a minha cara, com a minha verdade, com o meu afeto e com aquilo que eu acho que realmente faz diferença e que torna aquele texto agradável de ser lido por um humano e a minha humanidade está naquele texto. Esse foi mais um Inventor Miguel News, o último do ano. Agora eu tenho uma caminhada para fazer com esse rapazinho aqui. Vamos caminhar pelas quintas, no meio das uvas que fazem os vinhos. Na semana que vem estarei de volta. Eu não sei de que cidade eu estarei falando, mas não deixarei você sem vídeo, sem reflexões e notícias sobre inteligência artificial. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Semana que vem a gente volta, beleza? Não deixa de me seguir aqui no YouTube, nas outras redes sociais, assinar minha newsletter e se preparar, porque o ano que vem vai ser o ano da inteligência artificial. Muita gente vai ganhar dinheiro com inteligência artificial. Seja um deles. Fui!